Os homens e as mulheres seriam animais tristes, bichos. As criaturas que me serviram durante anos seriam bichos. Havia bichos domésticos, como o Padilha, bichos do mato, como o Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Os currais que se escoram uns aos outros, lá embaixo, tinham lâmpadas elétricas. E os bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha e aprendiam de cor os mandamentos e a lei de Deus. Bichos. Oi, turma! É com esta citação bem autoexplicativa que iniciamos o vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre mais uma das leituras obrigatórias da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o vestibular de 2021. É a obra São Bernardo, do mestre Graciliano Ramos. Fica comigo! Graciliano Ramos nasceu em Alagoas em 1892 e, apesar de ter vivido pouco, ele faleceu com 60 anos, fez bastante coisa na sua vida. Além de escritor, foi jornalista e também chegou a ser prefeito de uma cidade da Alagoas chamada Palmeira dos Índios. Foi um influente político, militante comunista ao lado de Luiz Carlos Prestes e chegou mesmo até a ser preso durante a ditadura Vargas. Prisão essa que lhe rendeu um dos seus livros mais cultuados pela crítica, o romance Angústia. Estreou na literatura em 1933, com o romance Caetés, mas foi um ano depois, em 1934, com a publicação de São Bernardo, que ele começou a ganhar projeção nacional e também irritar os poderosos. Para muitos pesquisadores, São Bernardo é uma das obras mais representativas da segunda fase modernista, chamada de Geração de 30. Nesse período, os escritores preocupavam-se muito mais em mapear o Brasil real, fugindo do eixo Rio-São Paulo, centros artísticos, políticos e culturais da época. Também há uma preocupação com a linguagem utilizada por esses escritores, que fugiam dos padrões clássicos ou então da língua de Camões, que é uma expressão usada pelo próprio Paulo Honório na obra São Bernardo. Fazendo uma referência, é claro, a Luís Vaz de Camões, o grande poeta português, considerado por muitos o pai da língua portuguesa moderna. Para os modernistas brasileiros de 30, a linguagem utilizada em suas obras deveria ser fiel à linguagem falada pelas pessoas ali retratadas. Em São Bernardo, isso não é diferente. Lá encontramos Paulo Honório, o narrador protagonista, que tem uma linguagem rude e busca na oralidade a sua matéria-prima para poder contar a sua história. Ainda, o que inquietava os escritores modernistas era como conciliar a crescente e forte modernização da sociedade com um sistema atrasado, um sistema patriarcal, um sistema coronelista que ainda vigorava pelas regiões afora do Brasil. Além disso, a crítica social ganha destaque na ditadura, principalmente a partir de 1937, com o golpe de Getúlio Vargas que instalou o Estado Novo no Brasil. E toda essa turbulência política aparece em São Bernardo. Inclusive, no final do romance, um dos personagens, o Luiz Padilha, deixa a Fazenda São Bernardo, e vai se juntar à Revolução de 30. Revolução essa que colocou no poder o próprio Getúlio Vargas. À medida que a Revolução avançava, Paulo Honório via a sua influência política e o seu poder econômico entrarem em decadência. Paulo Honório, como já foi dito,
é o personagem principal e narrador, é um personagem narrador. Isso é importante porque a obra é narrada em primeira pessoa, o que nos confere parcialidade, ou seja, a gente fica sabendo das histórias apenas a partir da visão do Paulo Honório, e não de uma visão maior, uma visão universal ou uma visão de outro personagem. Paulo Honório se descreve como um homem forte, de 50 anos, que foi criado por uma espécie de madrinha, a negra Margarida, e que teve uma infância muito pobre. Teve que trabalhar no pesado, no sertão, nas fazendas do Nordeste desde muito cedo. Ele, inclusive, chegou a trabalhar, ainda pequeno, em São Bernardo, a fazenda que desde sempre ele tinha o desejo de possuir e ele não mediu esforços para conseguir isso. Paulo Honório é um típico homem sem caráter, um canalha, um assassino, um cara que chegou a planejar o assassinato do seu vizinho de terras, o Mendonça, para poder avançar com as suas cercas pela propriedade do rival. Outros personagens que merecem destaque em São Bernardo. Madalena, a professora primária com quem o Paulo Honório vai se casar, é uma mulher muito diferente dele, uma mulher instruída, educada, uma mulher que tinha aspectos humanos que acabavam indo em confronto ao seu marido, ao Paulo Honório. Luiz Padilha, o herdeiro de São Bernardo, o cara que acaba vendendo a fazenda ao Paulo Honório por um preço irrisório e depois acaba se transformando em funcionário dele. Azevedo Gondim, jornalista e amigo do Paulo Honório. Casimiro Lopes, um verdadeiro pau-mandado do protagonista. Dr. Magalhães, juiz da cidade, amigo também do Paulo Honório. Seu Ribeiro, um funcionário da fazenda que acaba se afeiçoando a Madalena. E Dona Glória, a tia de Madalena, que vai morar em São Bernardo depois do casamento da sobrinha com o Paulo Honório, uma mulher que gosta de ler romances e vive de fuxico, segundo o próprio Paulo. Entender o espaço e o ambiente é fundamental para a gente entender a obra como um todo. Não à toa, a fazenda que Paulo Honório desejou possuir a vida toda e não mediu esforços para conseguir isso é justamente o nome da obra, São Bernardo. O clima do sertão, árido, seco, colabora para que os personagens também tenham essas características. E mais do que isso, colabora para que, ao longo da narrativa, Paulo Honório vá perdendo a sua humanidade. Paulo Honório abre a narrativa contando que gostaria de escrever um livro e até pede ajuda para os seus amigos, mas não dá certo porque eles vêm com ideias de uma linguagem muito rebuscada e ele detesta isso. Ele quer imprimir uma linguagem real, a linguagem da fala. Aí nos conta que ele é órfão, foi criado pela doceira Margarida, trabalhou até os 18 anos em fazendas, depois se envolveu em uma briga por causa de mulheres, esfaqueou um homem e acabou sendo preso, e na prisão ele é alfabetizado pelo sapateiro. É lá que ele aprende a ler e a escrever. Saindo de lá, ele procura dinheiro com agiotas e conhece Luiz Padilha, ou se aproxima de Luiz Padilha, o herdeiro de São Bernardo. E coloca o Luiz Padilha em uma situação em que ele vai sofrer perdas e vai acabar tendo que vender a fazenda. Depois do Padilha praticamente entrar em falência, Paulo Honório compra a fazenda e começa a progredir, começa a investir em agricultura considerada de ponta para a época, com equipamentos, com novas culturas e vai enriquecendo, vai crescendo, com a ajuda de seus amigos, de seus funcionários, Casimiro Lopes, Azevedo Gondim, o próprio padre da cidade, o padre Silvestre, todos eles estão sempre reunidos em volta do Paulo Honório. Apesar de gostar da solidão, ele em determinado momento dá-se conta que precisa de um herdeiro. Então ele começa a pensar na possibilidade de casar. Aí ele se lembra de uma moça que ele conheceu na casa do juiz, do Dr. Magalhães, a Madalena, a professora primária. E o casamento acontece.
Madalena vai morar em São Bernardo com a sua tia, a Dona Glória, e lá ela começa a dar aulas nisso. O Paulo Honório já havia construído uma escola em São Bernardo a pedido do governador. Mas a Madalena é uma mulher muito ativa e ela não se contenta em apenas dar aula. Ela começa a ajudar nas contas da fazenda, ela começa a ajudar os caboclos, as famílias que lá habitavam e que lá trabalhavam, e isso começa a despertar a desconfiança do seu marido. O Paulo Honório não consegue lidar com uma pessoa tão humana à medida que ele vai endurecendo e vai se aproximando de se transformar em um bicho, como aquela citação que a gente abriu esse vídeo. Ele é tomado pelos ciúmes e fantasia que Madalena anda saindo com todos os homens de São Bernardo. E pior de tudo, ele começa a perceber ou acreditar que a Madalena era socialista. Imaginem que absurdo! Ideias socialistas em São Bernardo. Paulo Honório começa a surtar, a ter alucinações, a ouvir coisas à noite, e aí um extra. Graciliano Ramos, ao longo da narrativa, sempre coloca o símbolo do pio da coruja. Sempre quando alguma coisa vai acontecer, alguma coisa de ruim, alguma coisa desconfortável ao Paulo Honório, ele ouve o pio da coruja. Alerta spoiler. A partir daqui, revelações sobre o desfecho da história. Tomado pelo ciúme, enlouquecido, não sabendo lidar com as situações, Paulo Honório confronta a Madalena na igreja. Isso depois de ter achado aquilo que ele acreditava que era um pedaço de uma carta de amor que ela escreveu para outro homem. Madalena, já desalentada e incapaz de lidar com o ciúme, com a possessividade desse homem, simplesmente cansa de lutar, pede desculpas para ele e diz que o ciúme estragou o amor ou o casamento deles. No dia seguinte, Paulo Honório ouve gritarias vindas do quarto da Madalena e, ao chegar lá, descobre que ela se suicidou. E pior, descobre que o pedaço de carta que ele havia encontrado na véspera era justamente uma carta de despedida que ela estava preparando para ele. Depois disso, Paulo Honório é abandonado pelas pessoas que o circundavam. Dona Glória vai embora, assim como seu Ribeiro, o funcionário da fazenda. O Luiz Padilha vai lutar a revolução junto com o padre Silvestre. A crise econômica e a guerra fazem os negócios da fazenda decaírem muito e Paulo Honório se vê praticamente só. Amargurado, desumanizado, incapaz de mudar. Aí ele decide escrever sua história, fumando seu cachimbo e tomando seu café. Genial, né? Mas não apenas por tudo isso. Graciliano Ramos, quando narra o Paulo Honório sendo personagem, ele usa verbos no pretérito, no passado. Já quando é o Paulo Honório narrador, os verbos são construídos, conjugados no presente, numa tentativa de diferenciar esses dois planos e fazer com que o narrador reflita sobre a sua vida, sobre o seu passado, passado que ele mesmo é incapaz de mudar, mas também numa tentativa de entender a si mesmo e também de entender o mundo à sua volta. Bom, gente, tá aí mais um vídeo, como prometido, leituras obrigatórias da URCS. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e volta aqui toda semana que a gente sempre vai trazer coisas novas para vocês. Ah, não deixa de curtir e de compartilhar. Tchau, tchau!